Eu senti necessidade de fazer uma revisão histórica, porque quando eu conversei com o próprio Douglas, aliás, Douglas, muito obrigado pelo convite de participar aqui com vocês, eu fiquei muito lisonjeado, Karina também você. Eu percebi que o Douglas tinha uma ideia diferente daquilo que era esse instrumento, né? Não o que é o instrumento, mas de onde ele veio. Então, a sensação é de que o Eduardo criou esse instrumento, ele foi criado por um fisioterapeuta. Então, eu expliquei para ele um pouco melhor sobre como é que foi isso, e aí eu sinto necessidade de falar isso para vocês também, tá? Eu estava, em 2018, no encontro desse grupo aí, que eu disse aí em cima, né, o FDRG, o ICF Education, todos os anos tem encontros, agora esses encontros são remotos, uma pena, depois da Covid estragou tudo isso, antes era presencial, e aí esse encontro aí foi em Hamburgo, na Alemanha, e o meu projeto, a minha apresentação lá, foi sobre o portal, que vocês conhecem, o portal da CIF, que naquele momento era um protótipo. Só que eu recebi, ao mesmo tempo, uma demanda de um grupo de advogados do Brasil nesse mesmo período. E eu fui para lá com essa demanda, pensando sobre isso. Qual foi a demanda? Esse grupo de advogados estava revoltado com o uso da tabela da SUSEP. E, pasmem, eu pouco sabia o que era a tabela da SUSEP, eu não estava envolvido com assistência técnica, nem com perícia judicial, absolutamente nada disso. O meu trabalho com a CIF era totalmente outro. Eu trabalhava para divulgar e implantar a CIF desde 2008 em universidades, currículos de universidades e em instituições especializadas, tá? Então, era uma questão voltada para o raciocínio clínico com a CIF, para atendimento, nenhuma relação com assistência técnica judicial ou com perícia judicial. E mais recentemente, um pouco depois, também nós começamos a trabalhar na área de inclusão das pessoas com deficiência, nas cotas, nas reservas legais, etc. Isso até um pouco antes de me chegar a isso. E aí eu fui estudar o assunto. Quando eu estudei o assunto, eu fui apresentado a tal da tabela da SUSEP. E aí começou um caminho muito grande. Então, nesse momento, eu aproveitei que eu estava nesse encontro, apresentando algo diferente. Na verdade, eu estava falando aqui sobre é, modos de ensinar a CIF, tá? Vocês vão encontrar tudo sobre o evento aqui, nesse link, tá bom? Os eventos e os materiais estão todos nesse link aqui. Lá, o meu ponto, o meu projeto que eu estava falando era sobre um portal para ensinar CIF, métodos de ensinar sobre a CIF para as pessoas. Mas eu vim com essa proposta, esse pedido do Brasil de ajudar nessa questão de criar uma alternativa à tabela da SUSEP, ok? Uma alternativa à tabela da SUSEP, ou seja, uma outra tabela que pudesse substituir a tabela da SUSEP. Mas veja, quem pediu isso não foi nenhum, não foi o governo, não foi uma associação, não foi um conselho, não foi nada, era um grupo de advogados que trabalhava sempre defendendo trabalhadores. Então, nessa área, eu acredito, não sei como vocês pensam, né? É a primeira vez que nós estamos falando, mas eu acredito que tem que escolher um lado, e é isso que hoje nós fazemos. Não dá para você defender sempre ou de defender ao mesmo tempo, né, empresas e reclamantes e reclamadas. E esse grupo de advogados era um grupo de advogados que defendia sempre reclamantes. E aí, por isso, eu entrei, mas entrei do ponto de vista técnico, ainda, como falei, sem entender nada, e fui estudar sobre o assunto. Meses depois, eu aproveitei o fato de que as pessoas estavam lá, 150 membros do resto do mundo, e aí eu apresentei para eles o problema, certo? Que era o uso da tabela da SUSEP e como eles entendiam que conteúdo da CIF poderia ser importante para criar uma tabela diferente para incapacidade laborativa. E isso está aqui aqui tem só para mostrar para vocês o formulário que era, né? Vocês podem ver aqui, eu vou tentar colocar uma setinha aqui, deve ter aqui no Annotate. Então, aqui, ó, nessa tela aqui, tá, aqui, ó, esse aqui. Eles acessavam aqui os 150 para responder um questionário que eu criei lá para
que eles pudessem me ajudar a discernir o que da CIF era importante para criar uma tabela que pudesse descrever a incapacidade laborativa, quantificar, qualificar, etc., e, por fim, substituir a tabela da SUSEP. Depois eu vim entender que, na verdade, a tabela da SUSEP ela nem deveria fazer parte disso, mas naquele momento, eu, como disse para vocês, eu não tinha nenhuma ideia, foi também perto desse período que eu conheci, vi um trabalho do próprio Douglas, era um trabalho de conclusão de curso, né, que inclusive utilizei e mencionei. Meses depois, isso daqui foi em abril, se eu não me engano, foi em abril de 2018, meses depois, ainda em 2018, em outubro, teve então o encontro da Coreia do Sul. Porque os encontros, eles são sempre dois. No começo do ano é o encontro preparatório e no final do ano é o encontro real. Então aqui já foi no mês de outubro e eu já estava com os resultados. Ó. Então, eu estava falando sobre estado de funcionalidade e indenizações do Brasil. Esse ID 504 é só o número de trabalho. Tá? Aqui, vocês estão vendo aí que eu mencionei a tabela da SUSEP, essa apresentação, e estava explicando sobre as diferenças, dizendo que a tabela da SUSEP é uma tabela que meramente, bom, sem falar o quanto ela é ruim, né? Mas ela, independente de ser boa ou ruim, ela só observa o estado do corpo, e isso é diferente de incapacidade laborativa. Tá? Então, aqui, ó, SUSEP teve a tabela da SUSEP, e aqui a ideia era criar uma tabela alternativa, tá vendo? Por isso que ela chama Escape. Escape é essa teclinha do teclado que a gente tem, né? ESC de saída, que também traduz alternativa. Por isso que era uma tabela alternativa, uma escape table, certo? Por isso que ela está com essa palavra e por isso que ela foi depois publicada como ESC. Tá? Esse é o motivo dela ter esse título. Aqui eu estou explicando como que o ambiente e o corpo eles determinam diferenças entre o desempenho e a capacidade, certo? Aqui é a tríade da CIF. Esse daqui são os fatores ambientais. Aqui é o corpo. Então, aqui eu estava explicando que a tabela da SUSEP só mede isso, certo? Sem medir a influência do ambiente, portanto, ela não faz a diferença entre capacidade e desempenho, ela nem observa as atividades humanas, por isso ela nem observa a atividade laborativa, e ela, na verdade, nem cabe para medir a capacidade laborativa. Bom, aí, diante de tudo isso, e aqui ainda era uma fase bem preliminar, eu apresentei uns problemas para serem resolvidos, né? Falei, por exemplo, da subnotificação, né? O underreported seria subnotificação em português, que as pequenas companhias ou as pequenas empresas não são monitoradas, né? E não cumprem todas as normas estabelecidas, que o Brasil é um dos países que tem o maior número de problemas, né, relacionados ao trabalho, e que a tabela da SUSEP era largamente utilizada para compensação. Era e ainda é, infelizmente, mesmo tendo sido revogada, ela ainda é. Essa aqui é só uma foto para falar para vocês de quem são essas pessoas. Esse Manuel, aqui, ele é fisioterapeuta, ele é do México, que está no meio. São pessoas importantes. Hoje ele é o secretário do FDRG, ou seja, ele é o líder do FDRG, Manuel Yanes. E esse à direita é o Olaf. O Olaf é médico, é alemão, ele vive no Canadá, mas ele fala português porque ele se formou no Brasil. E vocês também podem procurar por ele, quem trabalha com criança. É claro, eu sei que não é a área de vocês, mas de repente, em algum momento, vocês já trabalharam com isso ou conhecem alguém. Ele tem um programa que chama Child na Universidade McMaster University do Canadá, e o programa é Child. Ele ensina a CIF para os pais, mães dos pacientes, pais e mães das crianças. É um trabalho bem legal que ele faz aí. Então, estávamos nós três. Todo o material desse encontro está nesse link, inclusive a minha apresentação e todas as outras, tá? Então, esse aí foi o primeiro passo, e aí eu preciso explicar para vocês que não se tratou de uma criação individual. Na verdade, eu conduzi
questionários, certo? Conduzir questionários. Primeiro, nessa fase internacional, para discernir o que os profissionais que conhecem a CIF no mundo inteiro achavam que era importante da CIF para constar em um instrumento que pudesse medir a incapacidade laborativa. Essa foi a primeira fase. Depois a gente veio para uma segunda fase no Brasil para tratar desses dois pontos aqui, ó. O que daquilo que já tinha sido incluído, e aí quando eu cheguei no Brasil, esses meus, eu chamo de juízes, né? Então as pessoas que participaram para me ajudar a discernir o que era importante e o que não era, lembrem vocês que eu estava aprendendo, que não era a minha área, não era a minha atuação, então eu procurei por profissionais peritos que trabalhavam e que conheciam e qual era a opinião deles a respeito daquele conteúdo que os profissionais de fora tinham dito que era importante. Eles concordaram com a maior parte das coisas, retiraram algumas, e a gente chegou numa fórmula matemática que preserva ou que garante ou que estimula um olhar sobre as atividades laborativas e não sobre o corpo, o que é totalmente diferente da tabela da SUSEP. A tabela da SUSEP separa o corpo em percentuais e um dedo vale tanto, uma mão vale tanto, o ombro vale tanto e tal. Então, isso, embora conste na tabela da SUSEP, isso vale quase nada. O que vale são as atividades relacionadas ao trabalho. Portanto, se um cego trabalha em uma atividade onde os olhos não são necessários, ele tem funcionalidade completa, embora seja cego. Se tiver uma explosão e ele ficou cego nessa explosão, ele pode sim ter uma indenização, mas a indenização do corpo, do dano físico, é diferente da incapacidade laborativa. Se gerar incapacidade laborativa, então ele vai ter que ser indenizado pela incapacidade laborativa. Bom, o artigo mais importante que é publicado foi esse aqui. Ele não está disponível online, tá? Esse daqui, ó, que vocês veem na revista Síntese Trabalhista e Previdenciária. Embora ele não esteja disponível, essa foi a primeira publicação importante sobre a tabela S, que é de 2019. Então, vocês estão pegando aí o cronograma, né? A cronologia. Então, no começo de 2018, veio essa demanda, eu estava na Alemanha e consegui iniciar o processo lá. Depois, ainda em 2018, fomos para a Seul, e em 2019 eu já tinha os resultados, porque já tinha passado a fase internacional, já tinha ingressado na fase nacional e eu já tinha um primeiro modelo. A tabela ESC teve 3 versões, até essa que é a atual hoje, que ela foi submetida a um trabalho de validação agora recentemente. Foi o meu pós-doutorado na Faculdade de Saúde Pública lá da USP de Ribeirão, entre 2021 e 2023, e agora ela tem uma versão final. A gente fala final, mas você sabe que com o passar do tempo as coisas podem mudar e ela pode ter uma versão nova depois. Mas essa publicação é a mais importante porque é a primeira. Então, embora a gente não tenha como, assim, só você indo lá na biblioteca, né, para pegar o artigo, esse link aqui, ó, embaixo, que está o link da imagem acima, ele tem o artigo. Ele está, vamos dizer assim, resumido, né? Mas ele está aí. Assim, o principal está aí, a fórmula está aí. Foi um trabalho publicado junto com a Ivani Contini Bramante. A Ivani Contini Bramante é desembargadora federal do trabalho, está aqui, tá? Ela que me ajudou nisso. E aqui eu menciono, ó, que na Coreia do Sul, né, foi por onde começou tudo, tá? E quando você tiver com esse documento na mão, é só clicar nesse link que você vai direto para essa página aí e vai conseguir o trabalho inteiro. Bom, vamos lá. Feita essa introdução, então, ela era importante,
principalmente para que as pessoas tirem a ideia de que foi algo que eu criei. Eu não sabia absolutamente nada sobre assistência técnica, sobre perícia judicial, sobre incapacidade laborativa, sobre tabela da SUSEP, absolutamente nada, tá? Não conhecia o código do CPC, não conhecia nada, absolutamente nada. Nesses anos aí, eu comecei a me envolver com esse grupo de advogados, participei de muitas reuniões, apresentei a CIF para eles em várias oportunidades, fizemos cursos teóricos sobre a CIF e foi para mim um processo de ensino e de aprendizado, né? Enquanto eu ensinava a CIF, eles foram me ensinando qual era o trabalho deles e o que eles, de fato, necessitavam de mim. E também esse contato com os juízes, eu vou chamar juízes, tá? Não são juízes magistrados, nada disso. Juízes são os peritos, os técnicos, tá? Tanto os de fora quanto os daqui, isso também me ajudou a compreender mais. E aí, o que é a tabela Escape, ou a tabela alternativa, ou a tabela ESC? Ela é uma tabela para uso em condições ideais. O que são condições ideais? Condições ideais são aquelas geradas por um advogado que pediu certo, que fez os quesitos corretamente. Eu sei que vocês podem estar na posição de peritos, de assistentes técnicos de uma parte ou da outra parte. Mas se vocês se colocarem no lugar do perito, você vai precisar responder aos quesitos, certo? Alguém vai pedir lá o que aconteceu, o que fez isso, o que tem nexo, não tem nexo. E, às vezes, as perguntas que são feitas não são boas perguntas. Então, hoje, eu já tenho aqui há poucos anos, né, de observação, porque hoje, eu, embora não faça, eu ajudo muita gente a fazer, a nossa equipe faz, e eu auxilio, tá? Eu não estou diretamente envolvido ainda com isso, nunca me envolvi, não acompanhei perícias, não fiz assistência técnica. O que eu faço é acompanhar assistentes técnicos e auxiliar assistentes técnicos, e alguns peritos também me procuram. Quando tem algumas questões, me procuram para ajudá-los a resolver, como usar CIF, etc. E tal. É assim que eu tenho feito e aprendido, né, bastante sobre isso. Então, a tabela ESC, ela é aplicável quando nós estamos em condições ideais, ou seja, houve um acidente de trabalho ou a pessoa desenvolveu um problema relacionado ao trabalho e então ela está em um ponto em que ela desenvolveu algum grau de incapacidade laborativa. Ok? Vocês sabem, foi demitida, enfim, as histórias são muitas, né? E elas são muito complexas. Então, você precisa entender a tabela em uma condição ideal. O que eu quero dizer é que, se você não tem a condição ideal, que é o que acontece na maioria das vezes, você vai ter que usar a tabela, mas você vai ter que usar a sua mente. Não é a tabela que usa você, é você que usa a tabela. Portanto, ela te auxilia, não é a tabela que responde tudo para você, certo? Você é mais importante do que a tabela. A sua análise clínica, o seu trabalho técnico é mais importante que o instrumento. Ela é um instrumento para te ajudar. A ideia de ter um instrumento para usar a CIF é facilitar, é criar um instrumento de avaliação a partir de uma classificação. Porque a CIF não é instrumento de avaliação, ela em si não é instrumento de avaliação, é um instrumento de classificação e isso é diferente. O que nós criamos aqui é um instrumento de avaliação a partir da classificação. Muita gente faz isso para outras finalidades. E aqui é para incapacidade laborativa. Porque existem vários instrumentos, Model Disability Survey, o RUDA, são instrumentos para inquéritos de saúde na população que são baseados na CIF. Existe o MPAV, Movimento para a Vida, que é um instrumento da área de gerontologia baseado na CIF. Para quê? Para gerontologia, para prever a incapacidade, para aplicar a partir dos 35 anos. Tem um outro instrumento que é a escala SALSA. Enfim, tem vários instrumentos baseados na CIF. Esses são instrumentos de medida, diferente de classificação que é a CIF. Então, a tabela ESC é um instrumento baseado na CIF, específico para medir incapacidade laborativa em um processo com condições ideais. O que a pessoa precisa perguntar? O que a tabela ESC responde? Primeiro, ela
quantifica e qualifica a incapacidade laborativa. Esse é o primeiro objetivo dela. Quantifica e qualifica a incapacidade laborativa. Tem incapacidade laborativa? Tem. Qual o percentual de incapacidade? É 23,94. É isso que a tabela faz. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, quando você descreve a relação causal, o nexo causal, a tabela recomenda um percentual indenizatório. Então, vamos lá. Vocês estão anotando isso. A tabela ESC, baseada na CIF, faz duas coisas. Quantifica e qualifica a incapacidade laborativa, ou seja, mede a incapacidade laborativa e recomenda um percentual indenizatório. Quem determina o percentual indenizatório, quanto vai ser, qual vai ser a pensão, qual vai ser a compensação, é o juiz, não é a tabela. Mas a tabela recomenda. Quem vai fazer isso é o juiz de qualquer jeito. Na verdade, é um amiguinho do juiz, né? Uma pessoa que trabalha para ele lá que faz os cálculos. Mas a tabela faz essa recomendação. Ela só serve para descrever incapacidade laborativa quando, olha que isso é importante, quando o próprio trabalho é a causa da incapacidade, ou seja, quando tem nexo, a pessoa tem fibromialgia e tem incapacidade para o trabalho. Mas a fibromialgia foi gerada pelo trabalho? É uma doença profissional, uma doença ocupacional? Não, a fibromialgia não tem origem no trabalho, então a tabela ESC não está aplicável. A tabela ESC só está aplicável quando a incapacidade foi gerada pelo trabalho, por uma doença profissional, por uma doença ocupacional, por uma doença relacionada ao trabalho. Se ela tem capacidade laborativa por outro motivo, então a tabela ESC não está aplicável. Existem outros instrumentos para isso. Ok? Então, eu falei três coisas até agora. Ela mede a incapacidade e ela recomenda um percentual de indenização. Ela só está aplicável quando existe nexo, ou seja, quando o trabalho foi o causador, certo? Ou esse nexo foi direto, ou é o nexo causal, ou é um nexo concausal. Nós vamos falar disso depois. E ela tem, então, um cálculo único, ou seja, uma fórmula matemática única, que você, que está usando a tabela, você vai estabelecer valores para as variáveis dessa fórmula a partir da codificação com a CIF. Ela poderia se chamar fórmula ESC e não tabela ESC, porque o que tem de único nela é a fórmula, que é essa que vocês olham na tela aí. Cada sigla dessa, eu vou começar aqui por baixo. Cada sigla dessa, ela é determinada por um componente da CIF, certo? Então, FA é um componente de fatores ambientais. Ela só tem duas variáveis de fatores ambientais. É isso mesmo, ela só tem dois códigos de fatores ambientais. Ok? DF, o deficiência funcional, veja que nem é o nome mais adequado, tá? Ficou assim por causa dos juízes e tal. Aqui a gente tem alguns componentes do corpo, de funções e estruturas do corpo, e algumas atividades da vida diária. Agora, deixa eu lembrar uma coisa para vocês. A tabela ESC mensura a incapacidade laborativa. Então, embora tenha alguns itens aqui da vida cotidiana da pessoa, da vida diária da pessoa, a tabela ESC não mede incapacidade para a vida cotidiana, para a vida da pessoa fora do trabalho. Tá? Essas questões estão aqui porque elas refletem um pouco no trabalho, mas elas não valem muito na fórmula. Aqui, ó, participação tem a ver com a chance da pessoa recuperar um outro tipo de trabalho. Mas o principal é esse aqui. Por que esse é o principal? Olha o quanto ele vale na fórmula. Tá vendo aqui o CIL? Ó, aqui está o CIL.
O valor desse CIL ele é multiplicado por 3 e depois ele é multiplicado por 3 novamente. Então, olha o quanto ele vale em relação. Isso aqui só vai valer 1, isso aqui só vai valer 1, os fatores ambientais vão valer 2. Agora, a soma dos qualificadores da incapacidade laborativa, que é o CIL, e nós vamos encontrar isso na CIF apenas no D, isso aqui vale muito. Então, vamos lá. Vocês provavelmente conhecem um modelo ou um exemplo que está na internet que compara um pianista com um trabalhador da construção civil. E que esses dois trabalhadores perderam 2 dedos de uma das mãos, certo? Veja, dentro do D, na CIF, tem os movimentos finos das mãos. Está lá no D4. Tá? O trabalhador da construção civil e o pianista, talvez em algum grau o trabalhador da construção civil use os movimentos finos das mãos. Mas ao se comparar essa utilidade, ou essa utilização com o pianista, não é difícil de perceber que o pianista usa muito mais, certo? Então, perder os movimentos finos das mãos para um pianista é muito mais incapacitante do que perder os movimentos finos das mãos para um trabalhador da construção civil, concorda? Certo. Com a tabela da SUSEP, o percentual seria o mesmo. Com a tabela ESC, vai dar totalmente diferente. Porque os movimentos finos das mãos vão ser atividades aqui escolhidas para o pianista. Agora, para o trabalhador da construção civil, vai ser levantar e carregar objetos, ele vai ter que empurrar o carrinho. Essas atividades, ele vai ter alguma dificuldade? Vai, mas ele vai ter não tanta dificuldade assim. Ele não vai estar totalmente incapaz. Agora, o pianista pode ser que nunca mais consiga tocar novamente. Então, esse resultado será totalmente diferente usando a tabela S se você comparar profissões diferentes. Então, aqui que está o seu maior trabalho. Você, como técnico, como assistente técnico, como perito, quais são as atividades inerentes daquele trabalhador, ou quais eram as atividades inerentes. Um professor como o Douglas, que dá aula na internet, como eu, que dou aula na internet, nós precisamos permanecer sentado por muito tempo. Permanecer sentado é uma categoria da CIF. Nós precisamos manter a atenção, concentrar a atenção. Essa é uma categoria da CIF. Nós precisamos andar longas distâncias? Não, não precisamos levantar longas distâncias. Nós precisamos levantar e carregar objetos? Não. Então, vamos supor que eu tenho um problema na coluna, idêntico ao do Douglas, só que também tem um trabalhador no mercado que ele trabalha com estoque, né? Ele precisa estocar as coisas, colocar nas prateleiras, etc., de forma manual e não com a maquininha, e que tem o mesmo problema na coluna. E todos nós desenvolvemos esse problema no trabalho. Só que o meu grau de incapacidade do Douglas, se nós tivermos o mesmo problema de coluna que o rapaz que trabalha lá no mercado, vai ser menor do que o dele. Ele vai ter uma maior incapacidade, muito provavelmente, tá? Ele vai estar mais limitado do que nós. Essas diferenças, essas nuances são descritas pela escolha correta das categorias mais próprias de cada trabalho nesse item soma dos qualificadores da CIF para incapacidade laboral. Então, o seu trabalho na tabela ESC vai ser principalmente escolher bem de 3 a 7 códigos da CIF que descrevam as atividades do trabalho que a pessoa está incapacitada ou tem limitação para fazer. Imagina uma pessoa, um último exemplo, que tem a síndrome de burnout, certo? Ela trabalha no Banco Itaú e ela tem síndrome de burnout. Ela não suporta, não estava conseguindo trabalhar, não conseguia concentrar atenção, lia os textos e não entendia, fazia muita confusão, enfim, ela estava esgotada, ela tem síndrome de burnout, e aí ela não suporta nem passar na frente do Banco Itaú. Completamente incapacitada para o trabalho. É uma incapacidade completa, é uma incapacidade, pode até ser omniprofissional, não consegue trabalhar com nada,
E pode ser temporária, muito provavelmente é temporária, mesmo que seja de longo prazo. Tudo bem. E aí você encontra com essa moça correndo no Parque do Ibirapuera. E você também trabalha no banco. Puxa, por que que ela está correndo no Parque do Ibirapuera ou andando de bicicleta? Ela não está afastada do trabalho? Ela não está incapacitada do trabalho? Como que ela está aqui tomando um açaí, né? E às vezes, correr ou andar de bicicleta pode até fazer parte do tratamento dela, né? Então, a incapacidade para a vida cotidiana é diferente da incapacidade laborativa. Por isso que a tabela ESP não mede incapacidade para a vida cotidiana. Ela mede apenas incapacidade laborativa. Ou seja, você vai ter que descrever e escolher bem as atividades relacionadas ao trabalho que a pessoa tem dificuldade e qual é o grau dessa dificuldade. Bom, então vamos entrar na tabela propriamente dita agora. Dito isso aqui, né, da fórmula, essa parte, ela é uma parte remanescente, a gente começa respondendo a essas perguntas, tá? Vocês podem até observar que tem algumas categorias da CIF aí, o que tem de aspectos ergonômicos, que é o número 2, são coisas totalmente habituais mesmo, de ergonomia, não tem nada de novidade. O que tem aí no item 1 se relacionam a algumas normas regulamentadoras, quer dizer, não tem nada de novo nesse quadrinho aí, onde você vai só fazer um X no sim ou no não. Por que que isso aí existe? Isso existe porque na versão original, que vocês se lembram, era internacional, isso foi considerado muito importante e ele teria interferência no cálculo, teria interferência na fórmula, certo? Contudo, na fase brasileira, na fase nacional, os brasileiros acharam que isso não era importante, ou não era possível, ou não era factível de constar como algo que influenciaria no cálculo. Então, essas perguntas, embora estejam presentes, elas são meramente informativas. Você vai usar isso aí para informar o juiz. No caso, né, de você, óbvio, você tem que visitar e isso pode ser importante ou não. Tem ruído ou não tem? Isso pode não ter nenhuma relação com o seu caso, mas pode ser que tenha, né? Então, essas questões, elas foram mantidas, porém elas perderam a influência no cálculo. Então, isso consta, está aí para constar, vamos dizer assim, mas não faz parte, não foi retirado, porque ela é do formato original, mas eu só preciso falar para vocês que isso daí não causa nenhuma interferência no resultado final da tabela, tá bom? Nenhuma interferência. Está até colocando para responder com o número 1, porque a gente faria soma e tal, mas nem precisa, porque é só fazer xizinho, porque isso não vai, isso na versão original constava no cálculo, agora não conta mais, então ela está aí só para constar mesmo. Primeiro ponto que eu tenho que dizer para vocês, agora vamos explicar a fórmula em detalhes, tá? Vocês anotem, por favor, as suas, coloquem aí, escrevam as suas dúvidas aí para a gente conversar depois, tá? Então vamos detalhar um pouco mais a fórmula. Vocês viram que esse PIL, PIL aqui, ele é o percentual de incapacidade laborativa, certo? É isso aqui, ó. E vocês viram que tem uma constante. Essa constante é 4,9. Então, sempre esse CF vai ser substituído pelo valor 4,9. Por que que isso foi colocado aí? Porque diante das respostas, né, de todo mundo, todos os juízes que participaram, lembrando que quando eu falo juiz, eu estou falando de peritos, né, entenderam que as pessoas têm sempre algum grau de incapacidade, que dificilmente uma pessoa tem funcionalidade plena. Então, imagina, olha para você mesmo. Então, se você não tem nenhum problema de memória, se você dorme bem, se você não tem dor em nenhum lugar, se você não tem nenhum tipo de problema cardíaco ou metabólico, ou seja, hipertensão arterial ou diabetes, se você não tem nenhum problema respiratório, nenhum problema gástrico, nenhum problema geniturinário, nenhum problema musculoesquelético, uma escoliose, ou sei lá, um pé chato, você nunca teve dificuldade de
aplicar o conhecimento ou de aprendizado propriamente dito, se você consegue organizar bem o seu dia, a sua semana, se comunica bem, consegue correr, agachar, subir, descer escadas, cuidar do próprio corpo, cuidar do lugar onde mora, interage bem com as pessoas na sua casa, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, com seus colegas de trabalho, com seus superiores, com seus subordinados. Se você nunca teve dificuldade para conseguir manter ou crescer no emprego, se você tem o lazer que você quer e precisa, se tudo isso para você está 100%, então você tem funcionalidade plena. Mas considerou-se que isso não é real na maioria das pessoas. E por isso que existe essa constante de perda. Né? E como a CIF começa a contar perda a partir de 5%, então se estabeleceu que 4,9 fosse uma constante ideal, por isso que ela consta aí na fórmula. O que tem aqui embaixo é agora a explicação do que é o SIL, certo? Ou a soma dos qualificadores. Você vai somar os qualificadores que você vai colocar aqui, ó. Tá vendo? Aqui você vai colocar a soma dos qualificadores. Considerando de 3, no mínimo 3, e no máximo 7, atividades relacionadas ao trabalho. Então, esse aqui é o ponto principal, e a gente já começa pelo principal. Então, se o meu trabalhador é um metalúrgico, tem algumas atividades inerentes à profissão dele. Se ele é um pianista, tem outras atividades. Se ele é um bancário, tem outras atividades. Se ele é um motorista, tem outras atividades. Então, o que você precisa discernir aqui? De 3 a 7 categorias que representem as atividades do trabalho que ele tem dificuldade. E qual é o grau dessa dificuldade? Mas como é que eu vou estabelecer esse grau? Veja só, você vai estabelecer esse grau não é com a CIF, certo? Aqui você vai colocar o qualificador da CIF, isso é verdade. Mas você vai ter que se utilizar de métodos e técnicas de avaliação para dizer isso. Pode ser que o cara esteja completamente incapacitado. Ok? Então ele vai ganhar um 4 naquele que ele estiver completamente incapacitado. Não faz sentido você colocar 0 aqui, tá? Porque se ele tiver 0, você nem escolheu a categoria aqui desse lado, certo? Então, aqui, assim, a gente simplesmente vai somar os qualificadores. Então, se eu tiver 4, no outro, eu selecionei 3 códigos, e nos 3 eu tenho 4, né? Eu estou escrevendo aqui para a esquerda, pessoal, tá ruim, então aqui vai dar 12, certo? 4 mais 4 mais 4. Então, a soma é o que vai aqui. Então, você vai substituir a sigla SIL por 12, nesse meu exemplo hipotético aqui. Aqui a gente tem, então, o SPS, participação social atual, e o DF, que é o tal do déficit funcional. Bom, aqui nós vamos fazer a soma dos nãos, da resposta não. Vocês estão anotando aí, né? A soma aqui, ela é do não. Você vai responder com o número 1, tá? Tem facilidade para conseguir um novo emprego? Se ele tem, é sim. Então não vai contar nada. Você vai botar um aqui, mas essa coluna não vai somar. Se ele conseguir emprego, você acredita que ele tem possibilidade de manter esse emprego? Ah, não. Então aqui vai 1. Ok? Vamos supor que eu respondi 2 1 aqui. Ah, Eduardo, deu 2. Tá. Deu 2, porque a soma de 2 de 1 mais 1 é 2. Tá certo. Só que olha o que tem aqui, ó. Você precisa anular uma resposta negativa. Por que você precisa anular uma resposta negativa? Então, explico. Os juízes consideraram que essas perguntas, que são 5 perguntas, elas têm um significado muito parecido entre si. E que isso poderia aumentar o resultado com coisas que podem ser muito parecidas e não fazer diferença. Por exemplo, você tem facilidade para o trabalho em tempo parcial ou tempo integral? Essas perguntas são muito inespecíficas para eles. Então, a ideia aqui
foi que, para equilibrar esse quadro, se pudesse anular uma das respostas negativas. Por isso que nessa parte você soma todas as respostas do não e subtrai um. Então, aqui, nesse caso, não daria 2, né? Você precisa subtrair um. Então, aqui o resultado seria 1. E aqui, simplesmente você responde com o número 1, você não está respondendo. Lembrando, gente, que você só vai usar o qualificador da CIF, só para ficar bem claro, tá? O qualificador da CIF, que vocês conhecem, né? O 0, 1, 2, 3 e o 4, você só vai usar nesse quadro aqui. Ó. Os códigos mesmo da CIF, você só vai usar nesse quadro. Você vai escolher de 3 a 7. Aqui, você vai responder com o número 1, você vai responder sim ou não. Certo? Aqui você vai responder o não, e aqui você vai responder o sim. E a soma. Por que você responde com o número 1? Para poder somar, só por isso. O 1 vai significar sim, certo? Tem algum grau de alteração sensorial nas funções musculoesqueléticas, nas estruturas musculoesqueléticas, nervosas? Então, aqui você simplesmente vai responder com o número 1. Isso aqui pode ter relação com o trabalho, pode não ter, mas nós estamos descrevendo a funcionalidade geral, mas nós estamos focando, por causa desse primeiro quadro, na incapacidade laborativa, que é o que a tabela mede. E depois a gente tem, por último, um quadrinho sobre os fatores ambientais, onde é claro que você vai ter que justificar isso como assistente técnico ou como perito. Tinha tecnologia adequada, né, para o trabalho? Se você responder que não, no seu relatório você vai ter que dizer porque você colocou não. Essa tabela você vai recortar e colar lá no seu parecer, né? Mas ela vai ter que estar explicada no seu texto. Né? Por que, que não tinha tecnologia adequada? O que, que tinha de errado? Isso vai valer ponto negativo aqui no resultado final, tá? Porque aqui você também vai contar um não. O ambiente atitudinal era satisfatório. Pô, o que, que é ambiente atitudinal? Eu não acabei de falar de burnout. Então, se, por exemplo, tem alguma prova, gente, as ações são muito complexas, certo? Se você tem como comprovar, né, vamos supor que seja no caso de burnout, que existe um ambiente atitudinal insatisfatório, que havia, por exemplo, assédio moral, então você vai responder aqui que o ambiente atitudinal não era satisfatório. Né? Isso vai valer ponto aí no FA. Então, cada sigla aqui, eu coloquei as setinhas, ela vai ser substituída por um número que vai ser a soma desses quadros. Tá? Então, embora a explicação seja longa, é relativamente simples. Você vai, então, escolher de 3 a 7 códigos aqui, usar o qualificador de capacidade, somar o total dos qualificadores, somar os números mesmo. Aqui você vai somar os nãos e subtrair 1. Aqui você vai somar os sims. E aqui você também vai somar os nãos. Tá bom? Então, aqui soma o não. No SPS você vai somar um não. No DF você vai somar um sim. E no FA você vai somar o não. Tá? E simplesmente substituir na fórmula. Aí eu fiz uma fórmula aqui hipotética, um resultado hipotético. E eu vou dar um trabalho para vocês agora. Não é para saber se vocês entenderam a tabela ESC. É para saber se vocês se lembram de matemática. Então, ó, o coeficiente ele vai ser sempre 4,9. Então, ele já está aqui, 4,9. Vamos supor que eu selecionei 3 códigos da CIF que representam a incapacidade laborativa, e nesses 3 códigos eu usei o qualificador 4. A soma deu 12, certo? Ou então eu selecionei 4 códigos com o qualificador 3. Ou eu selecionei 6 códigos com o qualificador 2. Ou então eu misturei tudo isso. Mas a soma deu 12. Certo? Eu substituí SIL por 12. Lá no SPS deu 4, no DF deu 3 e no FA deu 1. Ok? O que, que eu quero que vocês façam aqui? Lembrando, não estou me referindo a
saber a tabela ESC agora, mas eu quero saber se vocês sabem a fórmula. Você, veja, lá no portal da CIF, você responde tudo nos quadrinhos lá e tal, e o sistema calcula e te dá a resposta. Você baixa o arquivo, já vem as perguntas com as respostas, com o percentual, tudo direitinho. A gente também tem, eu vou fornecer para vocês, vou fornecer aqui mesmo nesse arquivo, o link, né? Um arquivo de Excel que faz o cálculo sozinho também, que é o mesmo do site. Você não precisa do site, você tem o Excel. Agora, você também não precisa nem do Excel e nem do site, você pode simplesmente colocar a fórmula. Então, vamos ver aí se vocês se lembram de matemática. Legal, gente, muito bem. Então, eu vou só responder para vocês aqui. 4,9, então eu multipliquei 12 por 3, deu 36 vezes 3, mais 7, somei o 4 e o 3, mais o 2, o 1 vezes 2, certo? 3 vezes 36 dá 108, somando 7 e o 2, 117. E aqui, claro, gente, não dá exatamente isso, né? Isso aqui está arredondado, 21,60, 21,61, se não me engano, seria o melhor, tá certo? Quem respondeu lá no chat acertou. Então, aqui a gente tem, para esse caso, em que o SIL deu 12, o SPS deu 4, o DF deu 3 e o FA deu 1, a gente tem 21,60, 21,6%. Esse é o percentual de incapacidade laborativa desse nosso paciente, desse nosso periciado hipotético. A qualificação é por meio de uma tabela que está no artigo, tá? O artigo vocês vão ver aqui. Essa tabela ela qualitativa, ela é diferente da CIF. Veja só, eu tenho visto muito isso, a gente tem que ter um cuidado. Se uma pessoa tem perda da mobilidade articular de 50% do ombro, né? Perdeu a mobilidade em 50%, a mobilidade do ombro, não significa que ela tem 50% de incapacidade laborativa. Fora isso, esse membro não tem só mobilidade, ele também tem força, resistência, tem a circulação, tem sensibilidade, tem outras coisas. Então, a ideia dos qualificadores é uma ideia para estabelecer a magnitude de um problema relativamente àquele item, àquela categoria. Então, você está falando de um aspecto de funcionalidade. Então, é mobilidade articular e é daquela articulação. Então, para a mobilidade daquela articulação, perdeu 50%. Essa é uma perda grave da mobilidade articular. Se isso é grave para outras coisas, eu não sei. Até quando está falando de incapacidade laborativa, vai muito depender de qual é o trabalho da pessoa. Então, por isso que é diferente, certo? E aqui, gente, são muitas nuances da tabela, muitas respostas, vocês precisam estudar os artigos. Eu vim aqui para apresentar a tabela como ela ficou no final, e não, senão a gente demoraria muito tempo, né, para explicar ponto a ponto. A não ser aquele negócio do menos um lá, tem algumas coisas que eu não posso deixar de falar, né, o coeficiente, o menos um, etc. Então, de acordo com a tabela, ele tem 21,6% de incapacidade laborativa, isso é quantitativamente, e aqui a tabela S considera essa incapacidade como moderada, tá? Como moderada. Bom, alguns pontos importantes, então, aqui para vocês. A tabela não acabou ainda, tá? Quando você estabeleceu o grau de incapacidade, a tabela ainda não acabou. O seu trabalho com ela ainda não acabou. Lembra que ela faz duas coisas? Ela mede a incapacidade laborativa e ela recomenda o percentual de indenização. Então, a incapacidade laborativa nós encontramos aqui. Agora, a gente vai encontrar ou recomendar o percentual de indenização, que é diferente da incapacidade laborativa em alguns casos. Do que isso depende? Depende do nexo de causalidade. Ah, Eduardo, não tem nexo com o trabalho. Eu fiz a perícia, ou eu sou assistente técnico da empresa, e eu vi que não tem nexo. Ora, se não tem nexo com o trabalho, se anula tudo que você fez com a tabela S, que ela não está nem aplicável. Não tem nexo com o trabalho, não tem tabela S. Acabou. Certo? Acabou. Agora, se tem nexo, você tem que descrever o nexo. E aí, essa aqui não é uma aula sobre nexo, certo?
Mas o nexo pode ser causal ou concausal, certo? Lembrando que a empresa precisa ser penalizada pelo que ela causou. A pessoa pode ter um problema pré-existente. Ela pode ter desenvolvido a incapacidade laborativa por causa de outro acontecimento concomitante ou concorrente. O cara tem problema no ombro, mas ele também fazia academia mal feita, não tinha professor, etc. Ou então, ele desenvolveu um problema no ombro, fez uma cirurgia ortopédica, que na maioria das vezes dá errado, traz limitação, e aí ele tem uma incapacidade que foi por causa do trabalho, mas também foi por causa da própria cirurgia ortopédica, que acontece com muita frequência. Então, às vezes, quando não é o trabalho o único causador, a gente tem um causador paralelo, a gente chama isso de nexo concausal. E esse nexo concausal precisa ser descrito. Ele precisa ser qualificado. E isso a tabela faz. Então, vamos lá. Se o nexo for causal, ou seja, anota aí, o trabalho é o único causador, certo? Nexo causal. O cara explodiu lá. A mina, então, ele tem uma doença profissional. O trabalho é o único causador. Qual vai ser o resultado final? O percentual de recomendação da indenização vai ser o mesmo da incapacidade laborativa. Se o nexo for causal, 100% da incapacidade laborativa é culpa do trabalho. Então, toda a incapacidade laborativa, que nesse caso é 21,6, vai ser o percentual de indenização também, recomendado para indenização também, se for nexo causal. Agora, se for nexo concausal, você vai ter que dizer em relação ao tempo, ou seja, ele tinha um outro problema, seu juiz, que já existia antes, que foi agravado pelo trabalho. Ele desenvolveu um problema ao mesmo tempo do que esse aí no trabalho, ou seja, pré-existente ou concorrente. Ou então foi um problema adicional que aconteceu depois, o caso da cirurgia, que eu falei que deu errado, é o superveniente. Isso não vai interferir no cálculo, isso é só uma forma de qualificar, de explicar da onde vem a outra causa, mas isso não interfere no cálculo. O que interfere no cálculo é o grau. Ou seja, ele tem um problema causado pelo trabalho e tem um problema causado por uma outra causa. Ou é o mesmo problema que tem uma parcela de culpa do trabalho e uma parcela de culpa de outra causa. Você, como técnico, precisa estabelecer o quanto o trabalho é o causador, o quanto a outra causa é causadora. Certo? A tabela não faz isso. A tabela só vai registrar o dado. O que é grau 1, o que é o grau 2 e o que é o grau 3. Isso é o quanto o trabalho interferiu na incapacidade laborativa. Por que é grau 1, grau 2 e grau 3? Porque o grau 4 é o total, o grau 4 é o causal. Certo? O grau 1, o trabalho contribuiu pouco. No grau 2, o trabalho contribuiu moderadamente. No grau 3, o trabalho contribuiu muito. E no grau 4, já é causal. O trabalho é o único causador. Por isso que não tem grau 4. Grau 4 já é causal, não é concausal. Gente, isso eu não tirei, a tabela S não tirou isso do nada, tá? Tem as referências, é um autor espanhol que fala sobre esses graus. Então, ele estabelece os percentuais de 25%, 50% e 75% para o grau 1, grau 2 e grau 3. E o 100% seria o causal, né? Então, aí já é o nexo causal. E aí, por isso que a tabelinha tem esse último quadro. Tá? Nesse último quadro, ó, o resultado final é uma recomendação, e a tabela não deve substituir o raciocínio técnico profissional que a aplica, configurando-se como um instrumento para julgamento. Então, o que você vai dizer ao final?
O nexo de com causalidade, ou que seja com causal, ele pode ser tanto pré-existente, quanto concorrente, quanto superveniente. Isso não importa para o cálculo. O que importa é o grau de participação do trabalho na incapacidade. Grau 1, grau 2 ou 3. No grau 1, o trabalho é responsável por 25% da incapacidade. No grau 2, o trabalho é responsável por 50%. E no grau 3, o trabalho é responsável por 75%. Então, vamos lá. A incapacidade do nosso paciente não deu 21,6? Agora é regra de 3. 21,6 é igual a 100% da incapacidade dele, certo? Estão comigo? A incapacidade dele, essa é toda a incapacidade dele, 21,6. Se for nexo causal, a recomendação de compensação é a mesma, 21,6. Agora, se for grau 3, com causal grau 3, então vai ser 75% de 21,6. 71% de 21,6 é 16,2. 50% de 21,6 é 10,8, no grau 2. E 25% de 21,6 é o grau 1, 5,4. Estão entendendo isso? É o percentual do percentual, isso mesmo. Então, 21,6 é o que deu a incapacidade laborativa. Se o nexo for nexo causal, o resultado final vai ser 21,6 também. Agora, se for nexo com causal, aí você, perito ou assistente técnico, vai ter que dizer o grau, qual é a participação do trabalho, porque tem uma outra causa, e o trabalho causou quanto dessa incapacidade, para estabelecer o resultado final. Lembrando que a tabelinha, no site, no Excel, calcula tudo sozinho lá para você. Mas aqui é uma regra de 3, tá? O grau 1 é 25% do total, o grau 2, 50% do total, e o grau 3, 75% do total. Nós já vamos abrir para a gente conversar, mas antes, eu tenho que mostrar para vocês esse artigo aqui. Então, como eu disse, a tabela ela começou a ser criada em 2018, teve uma publicação importante em 2019, a primeira na revista Síntese Previdenciária e Trabalhista, depois outras 2 publicações, ainda no ano de 2019, e agora, de 2021 a 2023, essa tabela, a BASEP, outros instrumentos foram submetidos a um trabalho de validação dessa pesquisa aqui, tá o título da pesquisa aí, tá? Esse aqui é o título da pesquisa. Ela durou 1.400 horas, de 2021, agosto de 2021 a agosto de 2023, e um dos artigos é esse aqui, familiaridade, confiança e validade do cálculo único para uso da cifra. Cálculo único, na verdade, é a fórmula única, tá? Que é para a tabela ESC, tem a BASEP, que é para outra finalidade, e aqui a ideia é validar a questão do uso do cálculo único para mensuração, né, da funcionalidade. Esse artigo que está aqui com a imagem, aqui é só a imagem inicial dele, ele está na íntegra nesse link, tá? Que é o DOI dele. Tá? Aí você clicando aqui, você vai encontrar o artigo na sua integralidade. Mais uma vez, né, esse artigo também não foi escrito por mim, é um trabalho com outras pessoas, é um trabalho que envolve juízes, foi muito tempo aqui, né? A gente fez aqueles grupos focais, então foi um trabalho bem demorado. O João Mazancini é médico, a Fernanda de Freitas é fonoaudióloga. Então, aqui você tem esse artigo publicado, um fisioterapeuta, um médico, uma fonoaudióloga.
Eu quero fazer uma recomendação para vocês, eu vejo muito, eu vi até um parecer, um parecer não, na verdade, uma manifestação da Carrina. Gostei muito das coisas que ela escreveu lá, ela citou um artigo do Rivaldo e tal, mas poucas vezes a gente vê em pareceres técnicos. Eu estou falando genericamente, tá? É, eu trabalho com escritórios que ficam em Manaus, em Belo Horizonte não, Betim, no Paraná, aqui em São Paulo, e eu vejo muitos pareceres por aí, laudos de peritos por aí, e vejo coisas que eu gostaria de ver diferente. A gente, quando escreve um artigo, escreve até um trabalho de conclusão de curso, a gente sempre tem a tendência, nós somos estimulados, né, a evidenciar, assim, buscar auxílio na literatura científica e dizer de onde nós encontramos algumas informações, né? Fazer citações de artigos que fizeram parte daquele raciocínio e tal. E nesses pareceres, nesses laudos, eu vejo pouco isso. Eu vejo as pessoas escrevendo os seus pensamentos, o que é interessante, importante, afinal de contas, um perito é um perito, mas citar estudos científicos que a pessoa procura não quer dizer que o estudo científico é maravilhoso, que ele seja a única verdade. Se você usar a tabela S, se você for usar em algum momento, é bom que você cite de onde você tirou. Eu mostrei aqui dois artigos, né? Um lá da ciência trabalhista, esse aqui, mas existem outros, né? Muitos outros que vocês podem e devem fazer essas citações. Eu vejo pouco isso e acho que vale a pena. Como ou onde obter todo o material da tabela ESC gratuitamente? Eu assisti a aula do professor Eduardo, eu estava muito cansada, era noite, pô, era segunda-feira, mesmo assim estava muito cansada, trabalhei muito, dormi no meio da aula, assisti no celular, não anotei nada, esqueci tudo. Enfim, não vou conseguir ver isso. Bom, você pode ver a aula gravada, mas esse material que está aqui escrito eu vou encaminhar para vocês, ele tem todos os links. E aí, quando você tiver tempo, uma semana que você tiver tranquilidade, estiver respirando bem, ou até de férias, né? Pode aproveitar em uns 2, 3 dias das suas férias para buscar tudo isso que eu vou mostrar agora. A tabela ESC, ela precisa ficar disponível gratuitamente, como a BASEP também e outras coisas que foram resultados da pesquisa, porque foram resultados de uma pesquisa científica de uma universidade pública. Então, agora, a tabela ESC não pode mais estar só no site como ela estava. Antes você só usava no site, antes desse último artigo, tá? Você só usava no site e você tinha que entrar no site para fazer o cálculo e tal, tinha que assinar, etc. Agora não, ela tem que estar, ela está no site, mas ela tem que ter o seu material totalmente disponibilizado também. Então, como que você faz isso? Você entra no site portaldacif.com.br, que é esse que vocês veem na tela aí. Se você usar cifbrasil.com.br, você também consegue, tá? Você entra nesse mesmo site aí. E aí você vai nesse botão que está à direita, ó, coloquei uma seta. Instrumentos para avaliação biopsicossocial, tá bom? Aqui à direita. Quando você entrar nesse botão, você vai ter acesso à tabela ESC e outros instrumentos. Basicamente, lá é uma pasta de arquivos que vai ter um vídeo, vai ter uma apostila, vai ter todos os artigos, vai ter a tabela ESC no Word, vai ter a tabela ESC no Excel e vai ter exemplos de casos com uso da tabela ESC. Tá? Então, entrando no site cifbrasil.com.br e indo nesse botão, você vai encontrar lá o link e vai acessar a pasta com todo o material da tabela ESC para você estudar bem devagarzinho, com calma, para usar. Tá? Tá aqui, ó. Você entra nesse link aqui, tá? Lá você vai ter a aula, que é um vídeo, vai ter a apostila, vai ter artigos e os arquivos para uso e para o cálculo. Eu também deixei aqui para vocês, nesse mesmo arquivo, para depois, se vocês quiserem manter o contato com o Grupo SUF Brasil, vocês têm essas maneiras aí, tá? Entra no na nossa comunidade do WhatsApp, é só entrar nesse link, ou vocês também podem nos procurar nas redes sociais, Instagram principalmente, também no YouTube, e o Twitter, infelizmente,
né? A gente está lá também, se um dia voltar, estaremos lá.